Bem, a gente estava vendo agora há pouco, enquanto você respondia, imagens ao vivo da agência Viore de Beirute, né, lá do Líbano. Aqui na imagem, mais à direita, a imagem está um pouquinho escura agora, mas à direita a gente vê uma fumaça branca, né, de um outro ponto atingido recentemente. E aí sobe aquela fumaça, né, da construção que foi destruída e fica um tempo ali aquele rastro de fumaça. Ontem a gente viu outras imagens terríveis desse ataque também acontecendo no Líbano. E tem bastante a ver com o que você também está falando, Beni, sobre os xiitas, né? Eu queria também que a gente aproveitasse seu conhecimento sobre, que é das preocupações do mundo, a atenção do mundo em relação a essa região, de justamente a parte xiita ali do Irã e do entorno começar a se manifestar, a entrar nessa guerra, como a gente vê agora o Hezbollah, que tem uma ligação muito forte com o Irã, com essa... tanto que o Hezbollah responde a Israel ao assassinato, à execução do Ayatollah do Irã, né, do Ali Khamenei lá, que aconteceu, foi registrado no sábado. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, essas alas, essas células xiitas pelo Oriente Médio, que, claro, depois desse ataque direto ao Ayatollah, começam a se fervilhar, a esquentar junto com essa ala também dentro do Irã. Mais um excelente ponto, Natália. Em 1979, quando o Ayatollah Ruhollah Khomeini vem ao poder, ascende ao poder, e ele assume o poder no Irã como líder espiritual e político e de Estado, com um discurso de pacificação, de normalização, mas mostra na subsequência que nada o era, ele traz consigo, e o Ayatollah Khomeini era extremamente habilidoso, assim como o seu sucessor, o Ayatollah Ali Khamenei, apesar dos nomes serem parecidos, são duas pessoas distintas, dois ayatollahs, dois líderes religiosos, estão para os xiitas, os ayatollahs estão para os xiitas, o líder supremo, assim como o Papa está para o cristianismo. Não todos os ayatollahs, mas o ayatollah, líder supremo, ele tem essa figura espiritual, né? E o Ayatollah Khomeini, ele era extremamente habilidoso e extremamente populista, e carregava consigo a característica religiosa de liderança, assim como seu sucessor. E a história, por isso que é tão importante as pessoas estudarem a história. A história mostra que toda a liderança populista elege um inimigo comum para que o povo se una, seu povo se una em função de uma bandeira. E durante os últimos 47 anos, o que o Ayatollah Khomeini, falecido, e o atual, também neutralizado Ayatollah Khamenei fizeram foi declarar Estados Unidos como grande Satã e Israel também como grande Satã. E assim, nas escolas, nas ruas, nas repartições públicas, era e ainda é bradado, cantado. As pessoas são habituadas a falar, a repetir inúmeras vezes: morte aos Estados Unidos, morte a Israel. É esse o discurso que os ayatollahs levam para a sua população. E isso não fica na retórica apenas, Natália. Isso transborda em ações práticas, como o nascimento do Hezbollah lá na década de 80 como braço armado financiado pelo Irã, pelo regime dos ayatollahs, importante dizer, para neutralizar ações israelenses no sul do Líbano, que faz fronteira com Israel. E outras iniciativas também vieram na subsequência. O financiamento direto e indireto ao terrorismo se propagou no mundo através dos ayatollahs, e essa característica deles de supremacia por um alinhamento ideológico com o Extremo Oriente, notadamente socialismos e comunismos misturados, que criaram nesse caldo religioso comunista socialista uma forma muito singular de sociedade que foi cunhada. O Hezbollah, ele foi responsável, não só ele, mas as intervenções iranianas, pela destruição do Líbano. Eu tenho inúmeros amigos que são libaneses, que moram no Brasil, e eu lembro da época que eu era criança, meu pai dizendo que o Líbano, na sua capital Beirute, era a Paris do Oriente Médio. Antes de toda essa lástima que nós estamos vivendo nos últimos 50 anos, Beirute era a Paris, uma vida pujante, uma cidade brilhante, as melhores universidades,
Beirute era linda e ela foi destruída por sucessivas guerras internas e intervenções também, notadamente do Irã. E aquela época, na época do Shah Reza Pahlavi, a despeito de tudo que se fala das suas características de intervenção, etc., Teherã, na década de 70, era a Dubai do Oriente Médio, que nós conhecemos por Dubai, de tão avançado. Acho que voltou o sinal do Beni. Daqui a pouquinho vai voltar o sinal do Beni. Beni que estava fazendo essas comparações com um passado recente até, de 50 anos, de colocar ali Beirute como a Paris, né, do Oriente Médio, e ele também traz a informação de que tinha uma comparação de que Teherã era a Dubai do Oriente Médio, né, de tantos recursos tecnológicos. Beni está de volta. Eu espero que esteja tudo bem agora. Deve ter voltado. Não, e eu concluía dizendo que tanto Teherã era um oásis no meio desse Oriente Médio em crescimento, assim como Beirute. E ambas cidades se transformaram ao longo das décadas. Então, as características dessas cidades e da circunvizinhança foram transformadas. Existe um contexto mais amplo, Natália, só para concluir minha linha de raciocínio, que é o petróleo. Algumas pessoas dizem que é a maldição do petróleo, algumas dizem que são as benesses do petróleo, mas lá no início do século passado, quando o petróleo foi identificado como um potencial insumo e depois transformado em commodity para tudo que nós conhecemos como geração de energia, transportes, ele passou a ser um ingrediente extremamente valioso para as nações. E ali, no entorno do Golfo Pérsico, as nações que ali estão instaladas desenvolveram ao longo das décadas a capacidade não só de extração, mas também de produção e de refino de petróleo. Isso faz com que, ao longo das décadas, diversos tenham tido interesse, potências, entre elas Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a União Soviética, inclusive intervindo politicamente naqueles países para que houvesse um alinhamento ideológico, político e econômico para suprimento de interesses próprios dessas grandes nações e potências. Então, o Oriente Médio sofreu ao longo do último século e meio uma série de intervenções. Alguns países se saíram melhores, outros nem tanto, mas o Irã acabou se envolvendo nesse enlace de teocracia, que é uma democracia bem entre aspas, cujo líder supremo é um líder religioso, e aí você perde todas as capacidades de questionamento do Estado, porque se você argue ou se você questiona o líder supremo e as suas decisões, em tese você está questionando as decisões de Deus, porque ele é o representante de Deus na Terra, e aí você está cometendo heresia. Então, imagine você estar num país em que você não pode questionar nada e ninguém, e é isso que 90 milhões de iranianos passam há 47 anos, e é esse o perigo de o Estado não ser laico, Natália, para concluir minha linha de raciocínio. Lá no Irã, você tem um exemplo do pior do que pode acontecer enquanto uma nação se permitir envolver religião e Estado. E hoje, infelizmente, frutos danosos desse enlace que foi fomentado lá atrás pela China, que foi fomentado lá atrás pela Rússia, seus aliados de primeira hora. O regime iraniano dos Ayatollahs conta com China e Rússia até hoje como aliados de primeira hora.